A vida é uma corrida. Uma corrida por vezes cheia de barulho, stress, lesões, sonhos desfeitos. Estamos a avançar. Nós caímos. Vamos começar de novo. E muitas vezes sentimos-nos sozinhos. Incompreendido. Fadiga. Talvez também conheça esse sentimento. Olha à sua volta e pergunta-se: alguém realmente vê o que estou a passar? Alguém ouve o que nem estou a dizer? Ainda posso esperar algo mais profundo do que esta rotina exaustiva? E se eu te dissesse que sim? Que possa encontrar novamente a paz? Que possa encontrar a sua direção novamente? Que pode ser renovado por dentro? E tudo pode começar com uma coisa simples, mas poderosa: a oração. Mas não apenas uma oração recitada sem vida. Estou a falar sobre esta verdadeira oração. Aquele que começa do coração. Aquela que sai do silêncio das tuas lágrimas. Aquele que grita em segredo. Aquele que treme. Aquele que espera. Aquele que deita abaixo as paredes que construiu para si ao longo dos anos. Aquele que quebra as suas correntes invisíveis. Aquele que abre o céu acima da sua vida. Oração. Essa é a chave. E se ainda está aqui a ouvir estas palavras, não é por acaso. É porque há uma semente dentro de si. Uma pequena faísca que acredita que há algo mais. Uma força maior que tu. Uma presença que pode transformar a sua história. Então abra o seu coração. Esta mensagem pode ser o ponto de viragem porque esperava há muito tempo. Mas antes de entrarmos nesta revelação profunda, deixe-me dizer uma coisa. Sente que eu falo consigo, o desafia, se sente lá no fundo se algo está a despertar, então inscreva-se já. Não para mim, não para visualizações, mas para que não perca esse caminho e partilhe essa mensagem com alguém. Porque nunca se sabe, um simples vídeo pode mudar um coração. E um coração mudado pode mudar uma vida. Vamos voltar ao básico. A oração não é um método mágico. Esta não é uma obrigação religiosa. É uma conversa, um suspiro, uma reunião. Quando se reza, não se entra numa igreja, nem num templo, entra-se num lugar ainda mais sagrado, o coração de Deus. E neste coração não há julgamento, não há desempenho, não há rejeição. Só há um lugar, o seu lugar, aquele que ninguém consegue apanhar, aquele que sempre esteve à sua espera. Talvez nunca tenha realmente orado. Ou talvez tenha tentado, mas não sentiu nada. Pode até ter orado por algo que nunca imaginou acontecer. Então desanimou. Achou que era inútil. Mas deixem-me dizer uma coisa. Toda oração verdadeira toca o céu. Mesmo aqueles que diz num sussurro. Mesmo aqueles que não conseguem terminar. Mesmo aquelas que não se dizem com a boca, mas com as lágrimas. Sabe por quê? Porque Deus não está à procura das suas palavras perfeitas. Ele está à procura do seu coração sincero. E quando abres o teu coração, mesmo com todos os teus medos, todas as tuas dúvidas, todos os teus fracassos, Ele não se afasta. Ele ouve. Ele está à sua espera. Isso envolve. A transformação nem sempre acontece num instante. Por vezes é um processo. Uma semente plantada na terra negra. Não germina imediatamente. Isso leva tempo, água, luz e, acima de tudo, a semente deve permanecer na terra. Que ela persevere. Isto é oração. Todos os dias vais. Você fala. Você ouve. Você arquiva. Você recebe. Às vezes sente alguma coisa. Às vezes não. Mas de cada vez algo muda. E um dia olha-se para trás e apercebe-se, já não é o mesmo. A sua maneira de ver o mundo mudou. A forma como responde às tempestades mudou. Pode não ter evitado todas as provações, mas passou por elas com uma paz que nem consegue explicar. E é aí que se compreende. A oração não muda apenas as circunstâncias. Ela muda-o. Torna-te mais forte, mais suave, mais sábio, mais grátis. Mas tenha cuidado. Rezar não significa fugir da realidade. Rezar é enfrentar a vida com Deus. Já não é andar sozinho.
É convidar um poder divino a entrar nas suas batalhas. É largar as armas para que Ele possa dar as suas. Porque há lutas que nunca vencerá com as suas próprias forças. Feridas que nunca poderá curar sozinho. Decisões que nunca poderá tomar apenas com a sua lógica. Precisa de mais. Precisa da presença dele. E não tem de merecer essa presença. Não precisa de ser perfeito. Veja essa história da Bíblia. Deus nunca escolheu o mais forte, o mais brilhante, o mais santo. Ele escolheu os fracos, os partidos, os esquecidos, porque tinham um coração disposto. Você também pode ter esse coração. Não é um coração perfeito, mas um coração pronto a procurar, para ouvir, para aprender, para levantar. E é isso que desencadeia uma verdadeira transformação. A verdadeira transformação nem sempre acontece no espetacular. Muitas vezes surge em privado, onde ninguém te vê, onde as suas lutas são conhecidas apenas por si, onde se fica, às vezes sozinho, numa sala silenciosa, e onde se escolhe falar com Deus. E nesta escolha simples, discreta e oculta, começa uma revolução, porque não faz ideia do que a oração faz no invisível. Não vê o que Deus está a alinhar, a preparar, a construir, enquanto se abandona a Ele. Existem bloqueios na sua vida que não desaparecerão com o esforço, nem com estratégias humanas. Há correntes que nenhum conselho pode quebrar, mas só uma oração, feita com fé, pode derrubá-los. Porque a oração não é só palavras, é uma arma espiritual. E não é preciso ser pastor, profeta ou presbítero para usar. Pode ser apenas você, com a sua história, o seu passado, a sua bagagem, a sua dor, a sua sede. E Deus encontra-o lá. Imagine por um momento, todas as manhãs, em vez de começar o dia com o telefone ou com as preocupações, começa com alguns minutos de oração. Você para, inspira profundamente. Você alinha-se. Você abre-se. Você fala. Você ouve. Dia após dia, a sua perspectiva muda. Já não está na reação. Você que está no comando. Já não aguenta mais o dia. Aborda-o com autoridade. E esta autoridade vem desta ligação com o céu. Porque rezar não é fugir à realidade. É convidar o sobrenatural à realidade. Está a dizer: não estou sozinho. Não estou perdido. Estou guiado. E esta simples verdade transforma tudo. Quando faz a oração um hábito, ela torna-se como respirar. Não pode mais ficar sem ele, porque vê o que ele produz. Sente-se mais paciente, menos preocupado. Toma melhores decisões. Mostra mais compaixão. E, acima de tudo, mantém-se firme, mesmo quando tudo está instável. Mas para que esta oração seja viva, é preciso que venha do coração, não apenas da boca. Pode rezar de pé, sentado, ajoelhado, a caminhar, silenciosamente ou em voz alta. O que interessa não é a forma. Isso é autenticidade. Uma frase sincera é melhor do que um discurso religioso. Por vezes não terá palavras. Será apenas: Senhor, não sei o que dizer, mas aqui estou. E ele responderia: eu também estou aqui. E esse momento pode ser o suficiente para te levantar. Há pessoas que perderam tudo: a saúde deles, o trabalho deles, a família deles, a sua dignidade, mas não perderam a oração. E foi esta oração que os carregou, os alimentou, os restaurou, os elevou. Nunca subestime o que Deus pode fazer com a oração sincera. Foi através da oração que Joseph manteve sua fé na prisão. Foi em oração que Jonas gritou da barriga do peixe. Foi em oração que Esther preparou a libertação de todo um povo. E foi na oração que Jesus, diante da cruz, derramou lágrimas até sangrar, para não escapar à missão, mas ter força para ir até ao fim. Se até o Filho de Deus precisasse rezar, quanto mais eu e tu. A oração não é uma opção. É uma fonte, é uma força, é um abrigo e é um incêndio. Sim, um incêndio.
Porque quanto mais reza, mais o seu coração arde. Quanto mais desejar coisas verdadeiras, quanto mais odeias o que te destrói, quanto mais discernir o que é bom, e quanto mais for atraído pela luz. Quer sair desse relacionamento tóxico? Começa a rezar. Quer curar-se dessa velha ferida? Começa a rezar. Quer ter sabedoria para o seu futuro? Começa a rezar. Quer quebrar esse vício? Começa a rezar. E nem uma vez, não dois, mas ainda assim, e novamente, até o céu responder. E ele responderá, sempre, nem sempre como espera, mas sempre melhor do que imaginava. Deus ouve, Deus vê, Deus age, mas Ele quer o seu coração, Ele quer a sua confiança, Ele quer o seu sim. Mesmo se estiver a tremer, mesmo que duvide, mesmo que seja fraco, nunca rejeitou ninguém que venha a Ele com sinceridade. E a boa notícia é que pode começar já. Não há necessidade de esperar até domingo. Não há necessidade de ir a um lugar especial. Aí, onde está, basta fechar os olhos. Abra o seu coração e fale. Diga-lhe como se sente, o que está a vivenciar, o que espera, o que teme, e fique por aí, mesmo alguns minutos. Verá, ele também está lá. Há algo de incrivelmente poderoso a falar com Deus. Não está a falar com uma parede. Não se fala no vácuo. Está a falar com aquele que criou o universo, que formou as estrelas, mas também conhece o seu primeiro nome. Aquele que tem o mundo nas mãos, mas que ouve cada batida do seu coração. A oração não é apenas uma disciplina espiritual. É um elo vivo, uma ponte, um fio dourado entre si e o céu. E quando esse vínculo se torna forte, muda todo o seu modo de vida. Já não é guiado pelo medo, mas pela fé. Já não vive em confusão, mas em paz. Já não é prisioneiro do seu passado, mas está aberto a um novo futuro. Porque veja, a oração não só transforma o que rodeia, mas transforma quem você é. Ela trabalha os seus pensamentos, renova a sua inteligência, ensina a perdoar, mesmo quando é difícil. Ensina a ter paciência, mesmo quando se quer tudo na hora. Abra a compaixão, mesmo por aqueles que o magoaram. Aos poucos, sem que se perceba, ele vai remodelando o seu coração à imagem daquele a quem reza. E esta mudança interior acaba sempre por ser vista de fora. Começa a falar de forma diferente, para reagir de forma diferente. Torna-se uma fonte de calma onde havia caos. Torna-se uma luz em lugares escuros. Torna-se um exemplo sem sequer tentar. Para quê? Porque já não é só você que vive, é Deus que vive através de si. E isso começa na oração. Por isso, não deixe que ninguém lhe diga que rezar é uma perda de tempo. Não deixe que os seus fracassos passados convençam de que Deus não o está a ouvir. Não deixe que a rotina ou o cansaço o impeçam de falar com o seu Criador. A oração é uma arma para os fracos, uma chave para os trancados, uma mão amiga para os perdidos. E mesmo que tenha apenas algumas palavras, diga-as. Mesmo que só tenha lágrimas, derrame-as. Mesmo que apenas suspire, deixe-o escapar. O céu compreende todas as línguas. Por vezes não obterá uma resposta imediata. E é aqui que muitos desistem. Pensam que Deus não responde. Mas muitas vezes o silêncio de Deus não é uma recusa. É uma preparação. Por vezes Deus não muda a situação, porque Ele está a mudar-te a ti. Ele quer que esteja pronto. Ele quer o seu coração alinhado. Ele quer que a sua fé seja profunda. Porque o que se espera, o que se pede, o que se espera, tem peso. E esse peso exige maturidade. Caso contrário, o que recebe demasiado cedo pode destruí-lo. Mas quando reza, amadurece. Você está a crescer. Você fortalece. E então, no momento perfeito, Deus abre a porta. E nesse dia, compreenderá porque teve de esperar, porque que teve que chorar, porque que teve que perseverar. E verá que nada se perdeu. Sem lágrimas, sem palavras, nenhum momento na sua presença.
Tudo foi usado para o treinar. Porque Deus nunca faz as coisas pela metade. O que Ele começa, Ele termina, mas tem de ficar conectado. Devemos permanecer em oração, mesmo quando não quer, mesmo quando não sente nada, porque é na fidelidade que o poder cresce. Imagine uma árvore. Não cresce num dia. Cresce porque, todos os dias, recebe o que necessita: água, luz, raízes. Também precisa dessa água. E esta água é a oração. Cada oração, mesmo simples, mesmo curta, é como uma gota que cai sobre a sua semente interior. E um dia, essa semente transforma-se numa árvore. E esta árvore dá fruto. Muitas frutas. Mas parar de regar, seca. Por isso não pare. Continua a falar. Continua a acreditar. Continua à espera. Porque Deus nunca te abandonou, mesmo no seu silêncio, mesmo nas suas quedas. Ele estava lá. Ele ainda está lá. E Ele está à sua espera. E sabe que é magnífico. Isto quando reza não precisa de vir com uma imagem bonita. Pode vir como está. Fadiga, sujo, desanimado, honesto. E Ele recebe. Nunca desvia o olhar. Ele nunca diz: desiludiste-me demais. Ele disse: vai. Sempre. E quando vens, Ele age. Ele restaura. Ele fala. Pode não ouvir uma voz audível, mas o seu coração saberá. A sua mente estará em paz. Sentirá que algo mudou. E este é o sinal de que Deus ouviu. Nunca mais será o mesmo. Sabe o que a oração também faz? Liberta do que os outros pensam de si. Porque ao procurar a aprovação dos homens, esquecemos-nos de Deus. Mas quando passa tempo com o seu Criador, lembra-se que tem valor mesmo quando ninguém lhe diz isso. Não é definido pelos seus erros, nem pelas palavras negativas ditas sobre si. Você é definido pela verdade de Deus. E esta verdade é revelada na oração. Começa a ver de forma diferente. Olha-se de maneira diferente. Você já não é um acidente. Você é uma intenção divina. Já não está perdido. Você foi encontrado. Já não está sozinho. Está acompanhado. E onde passou de batalha em batalha, avança agora de fé em fé. Continua na mesma vida. Sim, mas com uma nova perspectiva. Uma perspectiva celestial. A oração dá-lhe asas nos vales. Ele levanta-te mesmo quando a terra desmorona, porque liga a sua alma a algo maior que você. Mas para ver esta transformação é preciso perseverar. Não pense porque rezou durante 3 dias tudo vai mudar. Não. Por vezes Deus age rapidamente. Mas, por vezes, Ele constrói profundamente. E este tipo de construção leva tempo. Deus não quer apenas abençoá-lo. Ele quer que seja capaz de carregar essa bênção sem que ela o destrua. Então Ele equipa-o. E Ele fala em segredo. Nestes momentos de intimidade. Naquelas datas em que escolhe cortar o barulho para ouvir a sua voz. É na calma que nasce a confiança. E na confiança há paz. Uma paz que não depende das circunstâncias. Uma paz que supera a inteligência. Pode estar no meio da tempestade, mas mantenha a calma. Porque sabe que aquele com quem falou, aquele em quem depositou a sua fé, segura o barco. Lembre-se de Daniel. Queríamos esmagá-lo, pará-lo, apagá-lo. Mas tinha um hábito. 3 vezes por dia abria a janela em direção a Jerusalém e orava. E por causa desta fidelidade, Deus protegeu na cova dos leões. Não foi o poder de Daniel que fechou a boca às feras. Foi a sua relação com Deus. E você também pode ter essa relação. Não precisa ter crescido em uma igreja. Não precisa ter conhecimento teológico. Só precisa de um coração verdadeiro. Um coração que diz: Senhor, quero conhecer-te. Quero falar contigo. Quero ouvir-te. E Deus responde sempre a este tipo de oração. Ele falará consigo num versículo, num sonho, numa súbita convicção, num momento de silêncio onde sentes a paz dele invadir-te. E saberá que nunca mais estará sozinho.
e mesmo tudo à sua volta continue complicado, será diferente. Não reagirá da mesma forma novamente. Não entrará em pânico como antes. Não perderá a esperança tão rapidamente. Para quê? Porque a sua âncora está plantada noutro lugar. Está enraizado no céu. E nada nem ninguém consegue arrancar uma árvore cujas raízes são profundas. E esta profundidade aprofunda-se na oração. Um dia vai virar-se e verá o quão longe chegou. Verás que partiu ontem já não te afeta hoje. Verá que a sua sensibilidade mudou, que o seu coração se tornou mais suave, que as suas escolhas estejam mais alinhadas com a sua missão. E tudo isto será fruto de uma vida de oração. Então, sim, continue, mesmo quando está cansado, mesmo quando não quer, mesmo quando não compreende. Prossiga, porque Deus não se esconde. Ele espera. Ele está à espera que chegue. Não é perfeito, não é forte, apenas verdade. E quanto mais vier, mais mudará.